Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa para explorar melhor, entender melhor as implicações dessa guerra na Ucrânia. Então, vamos lá. Vamos conversar hoje com a professora Sabrina Medeiros, que é especialista em defesa internacional, professora do Colégio Interamericano de Defesa. Está hoje em Portugal, também foi professora da Escola de Guerra Naval no Brasil e da Universidade Federal do Paraná? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. A escola, o Colégio Interamericano de Defesa, é aqui em Washington, capital dos Estados Unidos, e é uma escola ligada à OEA de alguma maneira, mas criada pelo governo americano, certo? Certíssimo, exatamente isso. Ok. Que já me deixa um monte de pulga atrás da orelha, mas tudo bem, vamos lá. Professora, queria começar, talvez, explorando um pouco como é que você está vendo para frente possíveis resultados dessa guerra no que diz respeito às alianças, à OTAN, à União Europeia. Isso vai impactar essas alianças e de que maneira? Bom, muito obrigada, Luísa, pelo convite. Antes de mais nada, peço desculpas, começo pedindo desculpas pela minha voz, mas espero que seja frutífero para todos. A respeito do impacto nas relações internacionais de modo geral, eu listaria da seguinte maneira. Para a União Europeia, já havia uma tendência de criação de autonomia para uma política de defesa e segurança. Então, desde que os Estados Unidos e, em especial, a Austrália, interviram no processo e no contrato de submarinos da França para a Austrália, havia uma desconfiança, e essa desconfiança dentro do sistema NATO acabou acarretando na necessidade urgente de revisão da política externa de defesa e segurança da União Europeia, o que inclui a capacidade da União Europeia de ter autonomia. Também a política do 5G também trouxe essa discussão, lembrando que os Estados Unidos temiam muito a questão do 5G pela China, e a União Europeia, e aí nesse caso tinha uma vantagem, porque a União Europeia poderia prover o próprio 5G, se fosse o caso. Então, a busca por autonomia em relação à União Europeia. Agora, de outro modo, a NATO ou a OTAN, ela tem ali uma reconfiguração importante das relações de confiança. Essas relações de confiança incluem, para mim, dois aspectos. Um primeiro que é político, de confiança geral da aliança, como também um instrumento político. Mas o segundo deles, que é o instrumento... Da aliança, quando você fala da aliança, dos membros da aliança entre si. Confiança política entre eles. Uhum. Exatamente, porque a aliança é necessariamente um conjunto, um regime de caráter militar, ou seja, a aliança tem essa característica. Ela é uma aliança porque ela é perene versus uma coalizão que é temporária e é usada no momento da guerra, por exemplo. Então, a aliança ela tem esse aspecto político e aspecto militar. O aspecto militar dela já inclui outros níveis de relacionamento. E, para você ter uma ideia, isso inclui, por exemplo, o Brasil ou a própria Ucrânia. Então, o Brasil, assim como a Ucrânia, já fazem parte do catálogo da OTAN e do sistema de interoperabilidade da OTAN, porque toda a base industrial de defesa desses países já tem se adaptado ao sistema OTAN há alguns anos. Para quê? Para poder entrar na OTAN futuramente? Então, na verdade, no meu ponto de vista, a discussão sobre membership, ou seja, sobre ser membro ou não ser membro, é uma discussão política que inclui muita tensão e que inclui, naturalmente, a parte mais macroestratégica da OTAN. Não era necessário, por exemplo, que a Ucrânia entrasse na NATO para que ela participasse do seu sistema de segurança. Então, o primeiro passo que é dado em termos de uniformizar o seu sistema industrial, seja o sistema receptivo de compra, ou seja o sistema que oferece para a NATO bens. Então, para que um país possa comprar do sistema OTAN, ele precisa estar dentro do catálogo, como um determinado nível, Tier 1. O que ele precisa fazer para estar dentro do catálogo? O que ele precisa modificar? E muitas coisas, porque, na verdade, ele precisa adaptar a sua base industrial de defesa para determinados protocolos, ou seja, a ideia, primeiro, de indústria de defesa estratégica, que inclui muito mais do que uma indústria de armamentos.
O Brasil criou uma legislação própria, por exemplo, destinada a criar benefícios fiscais para indústrias que se encontrassem nessa esfera estratégica, e isso também acaba invocando uma maior qualidade dos bens, porque essa qualificação ou protocolização dos bens militares é feita de forma única, horizontal, no sistema NATO. Isso não tem interesse econômico de adaptar esses países para eles ficarem eternamente compradores de determinados fornecedores? Sim, exatamente isso. Então, o que eu estou alegando... É tudo interesse econômico no fim, né, professora? Exatamente, Heloísa. O que eu estou alegando é justamente isso. Ou seja, existem 2 níveis desse alinhamento, né, dessa relação. Um deles é o nível formal, macroestratégico, de ser membro. O outro nível, que não é menos importante no meu ponto de vista, é o enquadramento econômico e que está por baixo, né? Por baixo, não é nem sempre é visível, entende? Então, o Brasil, por exemplo, criou-se o primeiro tier, depois ele virou o tier segundo, o segundo tier, a segunda camada, que é justamente o fato de que o Brasil pode vender para o sistema OTAN. O Brasil mobilizou, inclusive, a América do Sul inteira e conseguiu vender por meio do catálogo da OTAN, por meio do cadastramento do próprio Brasil, ele conseguiu mobilizar o catálogo Sul, que é o chamado CAT Sul. E com isso, depois veio a Argentina, o Chile, o Peru, entrando também como tiers. Então, quer dizer, a mobilização de um sistema, digamos, um sistema de defesa do Ocidente, no meu ponto de vista, já acontece por meio de bases de equiparação protocolares, econômicas, que sustentam a economia da defesa desses, digamos, desses elos. E, claro, a Ucrânia não era membro da NATO, mas, do meu ponto de vista, para ela participar do Ocidente com algum grau de confiança, esse status já era, nesse momento, o suficiente para criar relações, digamos, de estabilidade. Ocorre que, se ela anuncia que ela entra na NATO formalmente, nesse nível macroestratégico, ou o contrário, se a NATO convida, isso cria um outro regime que a gente chama de dilema da segurança, ou seja, na verdade, criando aspectos de insegurança para os países da fronteira que não existiam antes. Claro, porque aí ela entra naquele artigo 5 que uma agressão a um é uma agressão a todos. Exatamente, exatamente. Agora, posso estar equivocada, mas eu tenho visto assim uma tensão muito grande entre alguns países da Europa e os interesses dos Estados Unidos. Então, a OTAN trabalhando muito de acordo com os interesses e a orientação dos Estados Unidos, que afinal de contas pagam o quê? 60% da conta da OTAN? Algo assim? Sim, não há dúvida que a OTAN é um instrumento, né, absolutamente interessante para os Estados Unidos. Tem até teoria sobre isso. Por que estados frágeis se alinham ao mais forte, para exatamente não gerar oposição? E vice-versa. Por que os fortes precisam dos fracos? Porque justamente os fortes precisam de uma rede muito maior do que o seu poder emana. Então, hoje, a gente pensando num mundo de interdependência complexa, ou seja, relações de vários níveis, é muito relevante para os Estados Unidos terem a OTAN estável. Claro que a discussão sobre a proporcionalidade da contribuição sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Ou seja, os Estados Unidos em volume sempre vão contribuir mais, mas é preciso que os outros estados contribuam no mesmo nível, que é a casa dos 2% do seu orçamento. Só que isso tem várias maneiras de se interpretar esses números. Então, vou dar um exemplo bem simples. Portugal sempre foi muito criticado por fazer depósitos abaixo do que o percentual dizia, os 2%. Só que se Portugal cresce muito economicamente num determinado ano, que é o caso de agora, quase 6%, esse crescimento acaba tornando o índice de contribuição menor em proporção, porque não é em volume, é em proporção. Então, os dados econômicos, eles podem sinalizar coisas que não necessariamente eles representam. De outro modo, Portugal, que sempre foi criticado publicamente por não estar contribuindo, por exemplo, na mesma proporção, é um grande contribuinte quando a gente compara os dados de proporção de crescimento de contribuição e de um e de outro, ou seja, Estados Unidos e Portugal. Então, na verdade, os Estados Unidos pagam a conta, mas pagam a conta para manter o Ocidente alinhado e a sua área de influência estável. E isso faz parte do seu compromisso estratégico.
Ocorre que, nesse momento, a Europa chega à conclusão de que isso, a segurança estratégica que a NATO oferece não é suficiente, sobretudo quando os riscos iminentes são no seu território. E a gente deve lembrar que, quando a gente compara os bens militares à disposição da NATO versus a Rússia, sempre se compara absolutamente, um número absoluto. Mas os Estados Unidos não podem tirar todos os seus meios do seu território disponíveis e botarem, de repente, na fronteira da Ucrânia. Então, esses meios não têm a mesma disponibilidade do lado dos Estados Unidos em relação à Ucrânia do que tem na Rússia, que está muito mais próxima para usar os seus próprios meios. Por exemplo, mísseis de larga escala, de grande proporção, de grande distância, mísseis que são hipersônicos, e inclusive os armamentos táticos nucleares. Então, é isso que é o ponto da maior tensão que a Europa vive hoje. Agora, me parece que houve ali uma situação que coloca em dúvida as vantagens e desvantagens dessa aliança militar, que muita gente diz que não é defensiva, na verdade é agressiva da OTAN, para, por exemplo, um país como a Alemanha. A Angela Merkel, antes de deixar o governo, ela fez todo um esforço de integração com a Rússia, de trazer a Rússia para dentro das trocas econômicas, de colocando esse gasoduto direto da Rússia para a Alemanha, criando uma ligação, um vínculo muito forte. E foi uma situação constrangedora a presença do chanceler alemão aqui, o Scholz, do lado do Biden, o Biden sem olhar para ele, olhando para frente, dizendo: se precisar, nós não deixaremos o Nord Stream 2 entrar em operação. E o Scholz do lado, assim, com aquela cara passada e sem responder que sim ou que não. Ou seja, houve uma coerção da Alemanha nessa situação do enfrentamento ali da Rússia na Ucrânia. Quer dizer, a Alemanha teve que ceder aos Estados Unidos e não colocar em funcionamento esse gasoduto e modificar completamente a sua política, que vinha sendo uma política de integração da Rússia. Estou completamente doida, professora? Não, de jeito nenhum, Heloísa. É exatamente isso. E a Alemanha, no meu ponto de vista, dentro de todo esse cenário de atores, certamente a que vai viver as maiores contradições das suas decisões anteriores. Isso porque, depois, justamente do desmantelamento da União Soviética, a Alemanha se manteve por meio da Ostpolitik, que era a ideia de a política do Oeste, com um entendimento sobre a Rússia, de modo que a Rússia sempre estaria disponível para, digamos, oferecer grande influência no que era a sua área de fronteira, mas que não haveria nenhum risco iminente de invasão e incursão militar. A Alemanha partiu desse pressuposto, de modo que ela criou alguns determinantes, como, por exemplo, os gasodutos, e ela também decidiu abrir mão de parte da sua energia nuclear, que talvez fosse um condicionante para a saída de crise. O problema do Nord Stream é bastante relevante citar, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque ele é uma empresa que unifica vários tipos de capital. Então, tem o maior capital dela, também é da Shell, do lado do contrato, que não é o contrato russo. Então, metade do share é russo, e a outra metade é dividida, cuja maioria é da Shell, e constituída numa empresa na Suíça, que acabou de demitir todo mundo, e por isso, e não por outra razão, a Suíça também teve que mudar a sua perspectiva entre se manter dentro da sua trajetória de neutralidade ou ser contra a invasão na Ucrânia. Então, hoje a gente tem aí, só no caso Nord Stream, muitos elementos em jogo. Primeiro, que os Estados Unidos viraram os maiores produtores de gás em 2022. Então, eles também, claro, modificaram substancialmente a sua estratégia de energia, de segurança energética, por conta justamente da bacia lá, do México. E isso, o Golfo do México, e isso naturalmente mudou muito rapidamente. E a Pensilvânia, o gás do xisto e tudo isso, né? Então, em 10 anos, isso mudou muito para os Estados Unidos. Em contrapartida, a Alemanha tomou algumas decisões, Portugal, por exemplo, aqui também tomou outras,
e tomou, por exemplo, uma delas acabar com qualquer tipo de combustível fóssil, como, por exemplo, energia vinda do carvão. Em contrapartida, Portugal criou um gasoduto com a África, e não com os russos somente. Então, parte dessa dependência não acontece em Portugal, como acontece na Alemanha. Então, as estratégias foram tomadas e elas, de alguma forma, foram individualizadas. Ou seja, a União Europeia não teve uma estratégia eficiente de segurança energética para esses anos. De bloco. E essa é a outra conta que vai chegar. Porque as políticas que foram tomadas, elas se sobrepõem. Elas não necessariamente, elas confrontam, elas não necessariamente se harmonizam dentro de uma lógica estratégica de longo prazo. E você acha que a Europa vai tentar partir por um comportamento mais de bloco e tentar se tornar um pouco mais independente dos Estados Unidos, ou isso não tem mais jeito? Eu acho que sim, sobretudo porque mesmo que a aliança tenha significado aí um grau importante de legitimidade em relação a todo o planejamento militar que se sobrepunha à preparação de uma eventual guerra de maior proporção do que contra a Ucrânia, apesar dessa reaproximação, eu diria, a gente tem elementos muito substantivos para dizer que a Europa hoje não tem condições técnicas militares de fazer frente à Rússia sozinha. E esses meios da NATO não são disponíveis facilmente. Então, não é possível mover uma esquadra, 2, 3, rapidamente dos Estados Unidos. A gente vai ter uma corrida armamentista na Europa? Sim, muito provavelmente o orçamento de defesa vai aumentar, já aumentou, já ganhou luz verde para aumentar substantivamente. O dilema da segurança, ele diz exatamente o seguinte, quando um determinado Estado aumenta o seu volume de gastos, os outros podem entender isso como uma grande ameaça e, portanto, eles podem aumentar também. Então, aquilo que era feito para aumentar a sua segurança acaba aumentando a sua insegurança, de modo que é um dilema. E esse dilema da segurança é o que a gente vê acontecer agora. Não há outra saída para a Europa do que se proteger. Então, há sistemas de defesa. Você lembra bem dessa terminologia que a gente usava muito na década de 80, sobre cortina de ferro, criar uma cortina? A ideia de cortina é a ideia de sistemas de defesa eficientes. E hoje não há sistemas de defesa eficientes para os meios que existem. Então, é verdade que a guerra, a invasão na Ucrânia, a guerra na Ucrânia é um ponto central de mudança de paradigma, que mostra, infelizmente, que o multilateralismo deu errado e que as nações continuam precisando investir maciçamente em defesa. Isso quer dizer que as políticas de desarmamento vão para baixo nesse cenário de importâncias e que, naturalmente, todas as discussões sobre armas nucleares, e agora uma delas que eu tenho participado ativamente como ativista, que é a Stop Killer Robots, que é sobre o uso de inteligência artificial em meios autônomos. Essa, então, que já perdeu a discussão em dezembro, vai ser muito difícil, porque tem meios autônomos potencialmente sendo utilizados em ambas partes, na Ucrânia e na Rússia. Explica, professora, acho que ninguém sabe do que a senhora está falando. Explica. Tá bom. É o seguinte, a campanha chama Stop Killer Robots, que diz pare com os robôs que matam. É uma maneira simplificada de chamar as armas autônomas letais. Então, imagina os drones com alta capacidade, volume, grandes, e que também são armados, ou seja, eles podem atirar sozinhos. Então, tem uma discussão de caráter moral e ético que diz o direito internacional rege a guerra. Mesmo durante a guerra, é muito importante a gente sempre lembrar isso, há regras mínimas, ou seja, definir quem é combatente, quem é população civil, que tipo de armamento se pode usar. Quando você tem um prisioneiro de guerra, você tem que garantir a dignidade humana dele. Mesmo que nessa guerra, inclusive, os dois lados já violaram, porque os dois lados fotografaram e filmaram prisioneiros. Exatamente. Então, tem vários elementos aí que tocam a questão do direito na guerra, que tocam a possibilidade dos estados e das pessoas serem condenados pelos tribunais. Estados, Corte Internacional de Justiça, pessoas, Tribunal Penal Internacional. Bom, dito isso, não existe nenhuma legislação hoje que abrigue propriamente as armas letais autônomas, que são as armas que matam sozinhas e que decidem por inteligência artificial quem são os alvos.
Qual o problema disso? Além de desumanização total da guerra, a gente também não tem instrumentos para condenação. Quando a gente fala de regulamentar a guerra, o que parece meio contraditório, a gente também está falando de dizer quem é que pode ser culpado. E quando a gente não tem uma cadeia de culpa visível, de responsabilidade objetiva, a gente tem riscos muito grandes. Então, primeiro, estados que desenvolvem armamento nuclear autônomo, armamento autônomo, podem também fazer uso de armamento nuclear. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses estados resistem a qualquer tipo de regulamentação. Isso inclui Estados Unidos, Rússia, mas também a Índia, por exemplo, que tem uma posição super ambígua nessa matéria da invasão da Ucrânia, que tem desenvolvido com os russos mísseis hipersônicos num programa de offset, os dois estão juntos na cooperação. A Rússia é o maior fornecedor de armas para a Índia e eles acabam de começar uma discussão para aumentar a importação de petróleo da Rússia também. Exatamente. Então, sem esses outros estados ou sistemas exógenos à Europa e à questão Ucrânia-Rússia, sem a intervenção ou a posição desses outros atores exógenos, China, Índia, e outros, o BRICS mesmo, né? Isso não andará bem. Então, a gente lamenta profundamente que, em dezembro, as discussões do GGE, que é chamado de Group of Experts, um grupo de experts diplomáticos, que foi há 8 anos designado para discutir isso, e essa discussão não avançou. É possível, então, já houve um relatório da ONU que provou que houve o uso já de armamento na guerra da Líbia, e agora a gente está vendo uma guerra em curso em que pode ter sido feito, ou está sendo feito, o uso de armamento desse tipo, e a discussão não avançou. Então, lamento muito que a gente tenha sido tão frustrado em uma série de compromissos multilaterais. E o maior dano, para a sua primeira pergunta, né, ao sistema internacional, me parece a desconfiança ao multilateralismo. E eu digo isso porque ontem, na sala de aula, eu percebi definitivamente que a juventude não acredita no sistema multilateral. Eu acho que ficou muito claro que os Estados Unidos torpedearam o multilateralismo sempre, apesar de vários governos terem dito que eram pelo multilateralismo, mas no frigir dos ovos eles eram pela imposição da vontade americana, seja através da coerção, seja através de pagar contas, são vários meios, né? Então, é um multilateralismo que ou segue o que os Estados Unidos querem ou não existe. Eu não sei se estou exagerando, mas... Não, Heloísa, eu acho que essa é uma visão crítica relevante. Deixa eu explicar um pouco do Colégio Interamericano, para voltar um ponto. Assim, então, eu fui professora do Colégio Interamericano, da Escola de Guerra Naval da UFRJ. Na verdade, não, ao contrário, nessa ordem. Quando eu fui professora do Colégio Interamericano de Defesa, eu fui a primeira professora mulher. Eu estou falando de 2013. E foi a primeira professora mulher, a primeira professora do Sul Global. A gente estava montando, naquela ocasião, um faculty mais multinacional. Isso quer dizer que os Estados Unidos criaram o Colégio Interamericano de Defesa, na época do Kennedy, para justamente ser uma escola diplomática, no sentido de trazer as autoridades de defesa do hemisfério e evitar qualquer tipo de litígio em matéria de defesa. Salvar cabeças do hemisfério, né, professora? Pois então, e aí naquela ocasião, isso era uma escola diplomática com professores dos Estados Unidos, do War College, etc. Quando houve uma mudança e ela foi incorporada para a Organização dos Estados Americanos, então o colégio sai somente da Junta Interamericana de Defesa, que foi criada logo depois da guerra, e ele entra no âmbito da OEA junto com a Junta Interamericana. Então, foi feita uma reformulação e a gente acreditou, eu participei da acreditação do mestrado. Então, virou um curso de mestrado, e é muito interessante, porque tivemos alunos lá de todo tipo, inclusive, eu não fui professora dela, mas inclusive a Michelle Bachelet, por exemplo. Então, vários presidentes da República, ministros de defesa foram alunos do colégio, e houve uma ocasião em que um litígio entre o Peru e o Chile foi resolvido por ex-alunos que já tinham frequentado os mesmos bancos escolares. Então, o colégio tem um papel, e eu digo do colégio porque também aqui foi criada uma academia de defesa da NATO. Então, eu acredito hoje nesses instrumentos de multilateralidade, onde você coloca as pessoas, porque no meu ponto de vista, as relações, quando elas são só institucionais ou macroestratégicas, elas ignoram
elas ignoram a presença das pessoas, que são pessoas, finalmente, que tomam decisões, que conseguem alinhavar acordos. Então, eu acredito nesse modelo. Eu fui em missão oficial pelo Brasil, depois eu volto para a Escola de Guerra Naval, e depois eu vim para Portugal, então estou licenciada e estou empregada, sou professora da Universidade Lusófona de Lisboa atualmente, estou há 1 ano aqui. Então, eu não tenho mais ligação formal com o sistema, continuo contribuindo e acredito que esse é um modelo de colaboração horizontal nas bases, digamos, e não na macroestratégia, que pode ser muito relevante, mas ele não é suficiente. Então, é claro que o alinhamento, seja político, seja de solução de controvérsias de todo tipo, e há muitas controvérsias em curso, ele é mais facilitado quando você tem bancos escolares onde as pessoas estão trocando experiências e protocolos e boas práticas. Mas isso tem acontecido, mas isso foi insuficiente. Então, eu acho que reformulação do sistema NATO, reformulação da União Europeia e, sobretudo, reformulação do sistema ONU, que é outra reformulação que está paralisada. Professora, agora a gente vai entrar num assunto espinhoso, porque eu não consigo entender qual é a utilidade da ONU depois que os Estados Unidos foram à ONU, pediram uma votação a respeito da guerra do Iraque. A ONU votou contra, os Estados Unidos viraram as costas, invadiram o Iraque. Então, de lá para cá, eu acho que já existiu uma série de dúvidas a respeito da eficácia da ONU para fazer o que ela foi criada para fazer, e ali naquele momento, para mim, acho que acabou de vez, assim, jogaram, soterraram. Então, eu não sei qual é, além da Unicef, que faz trabalhos com crianças, algumas agências específicas da ONU, mas para o propósito para o qual ela foi criada, eu não vejo como você vai fazer isso com a representação que ela tem, com o veto que ela tem dos 5 países membros. Eu não sei como reformular a ONU, como começar a fazer aquilo ali funcionar. Olha, imagina eu, que dou aula de organizações internacionais para 2 mestrados e 3 graduações em relações internacionais, como é difícil, diante de tanto ceticismo, dizer que o sistema ONU ainda é melhor do que não tê-lo. Então, esse mínimo múltiplo comum é simplesmente hoje pelo fato de que sem ele poderia ser pior. Agora, ele naturalmente ficou, do meu ponto de vista, muito complexo. As agências, por isso eu continuo acreditando muito nesse trabalho de base, essas agências como a Unicef, a Agência de Alimentos, a FAO, enfim, a de Patrimônio, a Unesco, né? Então, são agências que conseguem dinamizar esse trabalho, sobretudo com fundos que são direcionados para ONGs, para outros atores, até mesmo na frente humanitária, por exemplo, nem aqui, nem aí, na verdade, na América do Sul, com os refugiados na Venezuela. O trabalho que se faz na Acnur com as agências do Brasil, por exemplo, é um trabalho muito bom. Então, nas bases acontece isso de forma mais eficiente. Agora, quando a gente fala de Conselho de Segurança e de Assembleia Geral, a gente tem 2 problemas. O Conselho de Segurança não tem nenhuma maneira de, diante do veto de 2 opositores do sistema internacional, de garantir nada, e a Assembleia Geral é grande demais para conseguir introduzir algum grau de eficiência. Então, de fato, há uma grande descredibilização do sistema ONU e é preciso botar tudo nesse balde que a gente precisa rever. Ou seja, precisa botar também, por exemplo, a Organização de Segurança e Cooperação da Europa. A OSCE era responsável pelas negociações, pelos talks, desde 2014, da questão da Ucrânia. Ucrânia, Rússia e OSCE e França. Então, por que isso não deu frutos? Conselho da Europa, que é um sistema de direitos humanos que não tem nada a ver com a União Europeia, que tem um Conselho Europeu. O Conselho da Europa inclui a Rússia, expulsou a Rússia. Será que a melhor maneira é expulsar? Como a gente pode atrair para o debate? Quando a gente fala de intervenções americanas, as intervenções americanas sempre aconteceram a despeito da opinião dos outros membros da NATO, a despeito da opinião da ONU. Então, é verdade que a balança de poder, que antes era, logo depois da Guerra Fria, ficou regida pelo que a gente chama de estabilidade hegemônica, ou seja, os Estados Unidos acreditaram que a estabilidade do sistema decorreria da sua hegemonia. Mas depois, com a ascensão da China, isso que se quebrou. Então, hoje o que a gente vê é uma tentativa de balança de poder. Mas essa balança de poder não dá espaço
para ações multilaterais segurarem, digamos, essa dinâmica e impedirem que atores disputando essa balança quebrem esses protocolos. Então, hoje, a pergunta que se faz é: qual é a garantia de instrumentos multinacionais de segurar o furor militar desses agentes? E qual é, professora? Tem? Não tem, né? Não, não tem. Então, hoje a gente não tem instrumentos objetivos. Claro que o sistema de boicotes, sistema de sanções, tem provado ser mais eficiente do que a gente imaginava mesmo. Eu não achei que fosse ser tão rápido, por exemplo, o resultado. Mas também ele afeta a vários subsistemas e pessoas que não têm a ver com a guerra. E isso, ele é de uma injustiça absoluta. Ele é Gente, de uma injustiça absoluta. Você com o nome de autocrata, oligarca e tarará, você está demonizando todo um grupo de pessoas para poder sancioná-las, quando elas não são as pessoas que estão tomando as decisões políticas. Então, é um absurdo o que está acontecendo. É uma exatamente. histeria absurda. Pois é, porque ela não distingue, né? Ela não distingue. Então, existe a oligarquia. Não só não distingue, como também talvez seja usada por outros interesses que não são esses de evitar a guerra. Interesses econômicos outros. Fica muito fácil, né? Você usar esse discurso do somos todos pela Ucrânia, vamos cortar isso, cortar aquilo, aquilo outro. Você não sabe até onde vai o interesse econômico, o interesse político, o interesse real de evitar uma pacifista. Fica um pouco complicado, né? Muito, muito complicado. E assim, não é em todo lugar que a gente consegue falar abertamente sobre isso, né, Heloísa? Porque as pessoas estão muito. Bom, o sistema todo de discussão política é muito polarizado em todo lugar hoje, aqui, inclusive, na Europa, inclusive, enfim. E parece que a gente tem um lado, né, da história para defender, que é o lado que Isso. foi invadido. E ponto. Dito isso, e eu tenho certeza que a minha posição é claramente anti-invasão da Rússia, mas há vários outros com dissabores dessa guerra que precisam ser falados. Então, quando a gente vê que as pessoas aqui na Europa tiveram, os russos foram massacrados no sentido de toda a propaganda antirrussa, e não só massacrados por falas, um ministro nos Países Baixos dizendo que eles não seriam mais bem-vindos, os russos estão migrando daqui de Portugal, e são muitos, em direção à Rússia, porque não vem alternativa de mandar dinheiro, receber dinheiro. Então, assim, a professora de alemão do meu filho, que é russa, foi embora de um dia para o outro, buscar a família dela na Alemanha e passar a fronteira. Então, a gente está falando de pessoas comuns, a gente está falando, por exemplo, de jornalistas que estão desamparados. Então, eles estão fazendo uma luta e estão sendo cobrados por fazerem, por lidarem com o Putin e todo o sistema político que está debaixo dele, que agora pune as pessoas que são da oposição, e com que saída, já que eles não podem receber dinheiro, por exemplo, para se financiarem, para fazer uma oposição. Então, esse sistema de larga escala acaba também saindo pela culatra. E eu tenho medo de alguns elementos, e eu posso listar aqui, já que a gente está falando tão francamente. Vou dizer. O primeiro elemento é sobre a amplitude dessas, a proporção dessas sanções que atingem as pessoas comuns, que são a fonte da resistência ao Putin. Eu acho que sem fonte de resistência doméstica ao Putin, a gente não acaba a guerra. E o segundo ponto é lembrar que o Oeste está fornecendo armas para a Ucrânia resistir. Mas eu tenho dúvida, e tenho mesmo, não tenho uma opinião concreta sobre isso, porque isso não só colocou civis que não tinham conseguido sair antes de decidir sobre ficar para resistir ou não, eles não saíram. E eles São reféns. Eles são reféns, e aí reféns desse mesmo armamento, seja porque eles estão utilizando armamento pesado, imagina o sistema Javelin, que é um sistema de mísseis que bota no ombro para atingir tanques e aeronaves. Então, tem treinamento. Tem treinamento. Então, seja porque eles são vítimas da própria resistência, ou seja porque a gente deve lembrar que os Estados Unidos, em 2016, levaram para o Congresso americano uma votação sobre a possibilidade de considerar o Batalhão Azov um grupo terrorista. O Batalhão Azov é um grupo neonazista
cujas fileiras já compunham, antes da guerra, cerca de 1.000 membros, e que depois foi incorporado para as Forças Armadas ucranianas. Eles, inclusive, fizeram ataques contra LGBT, contra negros, africanos estudando medicina, enfim. Então, há uma série de alegações que não correspondem ao governo do Zelensky propriamente, mas que estão ali nas que são grupos com os quais ele se acomodou para poder permanecer no poder. E que os Estados Unidos estão armando, como armaram os Mujahideen no Afeganistão, que criaram a Al-Qaeda e viraram o problema que viraram. Ou seja, mas vende-se arma e todo mundo ganha dinheiro, né, professora? Esse é o medo. Então, esse é o ponto. A gente não pode deixar de discutir isso, porque, mais uma vez, a gente pode perder o controle, a gente, porque o Ocidente todo é responsável por isso. Agora, é verdade, as bases industriais de defesa são as grandes beneficiárias desse sistema e dessa dúvida e dessa conjuntura. Agora, é claro, então eu queria assim colocar que eu tenho estudado a economia da defesa. E isso sempre me gerou um certo conflito moral. E eu procuro sempre explicar, porque eu não acredito em desarmamento. Eu acredito em regulação. Então, por exemplo, eu estou muito preocupada com o tráfico de armas, com a maneira como os países produzem determinados armamentos. O Brasil produz armamento que é altamente criticado e que já não se usa mais, e produz e fornece para determinadas guerras e guerras civis, indústrias brasileiras. Então, eu não acredito em desarmamento, eu acredito na possibilidade, na necessidade dos Estados criarem sistemas de defesa objetivamente úteis, no sentido de, também acredito no complexo militar atuando de forma dual, com benefícios civis, acredito na regulação, acredito no direito internacional, mas a gente tem que lembrar que por trás disso existem sempre interesses econômicos que estão adjacentes a toda essa discussão política. E se a gente não falar sobre eles, a gente tem menos chance de, digamos, ter uma grande ou melhor imagem de todos os condicionantes de uma guerra complexa, que não é só uma guerra entre um inimigo e uma vítima, né? Assim, é claro que os ucranianos são vítimas de uma invasão, repito, mas tem outros condicionantes que precisam ser pensados e que, claro, podem sair no sentido dos seus resultados, daqueles objetivos antes pensados, firmados. Ok. Só mais uma coisa que eu gostaria de dizer. A senhora disse que um investimento na segurança, na verdade, cria insegurança, porque o vizinho vê o seu vizinho se armando, já precisa se armar. Eu acrescentaria outra insegurança que ele cria. A gente está enfrentando no mundo inteiro uma situação de concentração de renda, de aumento de pobreza, né? Aqui nos Estados Unidos é claríssimo o número de pessoas sem teto, morando nas ruas. Acredito que a Europa está passando pelo mesmo problema, e a gente vai desviar um montão de recurso público para comprar e produzir mais armas, quando a gente precisava resolver o problema das populações que estão aí pelas ruas passando fome. Então, vai ser ainda mais difícil assegurar a segurança alimentar, de moradia, de saúde. Isso tudo vai ficar em segundo plano, me parece. Pois é, então, assim, tem uma dinâmica que é chamada de dilema dos canhões e da manteiga, que é uma teoria que diz o seguinte, quando a gente tira dos canhões, a gente coloca em manteiga, ou quando a gente tira da manteiga, a gente coloca nos canhões. Então, essa é uma discussão eterna da economia da defesa. Ela tem argumentos substantivos que fazem muito sentido, mas também tem outros que, por exemplo, há indícios de que investimentos em economia de defesa, quando ela é pensada, como na Dinamarca, como na Suécia, em benefício da inovação, em benefício dos sistemas de eficiência. Por exemplo, para dar um exemplo, no Brasil saiu do ITA o sistema de urna eletrônica. É muito interessante quando a gente vê ceticismo sobre a urna eletrônica, porque ele saiu justamente do sistema militar. Então, para dizer que existem vários... Eu não acredito em diminuição dos sistemas de defesa. E eu acho que a gente pode torná-los mais seguros em benefício da defesa. Tanto que hoje, por exemplo, a Alemanha tirou todo o nome de guerra de todas as suas escolas, porque ela pensa sempre em defesa.
do território. Então, há maneiras de falar de economia de defesa sem ser economia de armamento, economia de defesa de infraestrutura portuária, de proteção dos portos, de inibir o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Então, a economia de defesa é muito mais ampla que parece ser, mas é preciso que ela seja instruída por objetivos que caracterizem as questões de caráter humano. Então, ela pode ser instruída para que ela aconteça em benefício das fronteiras. Então, por exemplo, o problema da criminalidade do Brasil, para mim, passa e começa pelo tráfico de armas. Não tem nada além disso que se manteria sem o tráfico de armas, sem os grupos paralelos. Então, é da economia de defesa o problema de sustentabilidade de sistemas eficientes de controle de fronteiras, por exemplo, de vigilância. Então, quando a gente pensa em economia de defesa, é possível sustentar lá um percentual do PIB que não seja o percentual da Arábia Saudita, mas que seja lá na casa dos Estados Unidos, né? Nem nos Estados Unidos, e que mantenha-se por meio de procedimentos éticos, morais e humanizados. Então, eu acredito nisso. Só que isso tem menos adesão, ainda mais quando a gente instrumentaliza determinadas guerras para determinados grupos absolutamente de forma positiva. Então, enquanto a guerra for positiva para determinados grupos, a gente não está falando de uma economia de defesa sustentável, de longo prazo e atinente aos elementos humanos dela. Perfeito. Professora, muito obrigada pelas informações, pelo papo, pelo esforço de reportagem aí com a gripe, né? Eu agradeço muito a presença aqui. Falar contigo, é tão bom poder falar abertamente. A gente tem que sempre lembrar que dentro dessa dinâmica de debates, de opiniões tão acaloradas e difíceis de se fazer, porque a gente está no meio de uma guerra, né? Pode ser que daqui a um pouco eu veja o meu vídeo e pense, não, falei besteira. Não era nada disso. Mas o problema, o importante é que a gente tem espaço para falar, que a liberdade acadêmica e de pensamento prevaleça, que é exatamente isso que a gente não pode deixar perder. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a você. Bom dia. É isso, pessoal. Vamos em frente, que há muito que entender a respeito dessa guerra, como já ficou bem claro. Até a próxima.